dia, ouvintes da Mídia FM. Estamos nesse sábado. Aliás, eu esqueci de marcar a data aqui. Hoje é dia 10, né? 10 de maio. Estou mais perdido do que cego em tiroteio aqui hoje. Bom dia novamente, ouvintes da Mídia FM. Hoje, 10 de maio de 2014. Estamos iniciando o programa Luiz Pereto Entrevista. E hoje nós vamos bater literalmente um papo do outro mundo. Estamos aqui com o Marcelo Benatti, é ufólogo. Nós vamos conversar um pouco sobre essa ciência e vamos descobrir, conhecer um pouco mais sobre essa ciência que tanto nos traz ideias que nós não fazemos, na verdade, ideias do que vem a ser tudo isso. Bom dia, Marcelo. Estou falando boa tarde, mas bom dia, Marcelo. É um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa. E hoje nós vamos estar batendo um papo aqui sobre ufologia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Com certeza. Falar de um assunto aí que a gente gosta muito, né? E talvez diríamos até um pouco mais polêmico, né? A respeito da situação. Bom, Marcelo, antes da gente começar, vamos posicionar os nossos ouvintes. O que vem a ser ufologia? Então, a ufologia se dedica ao estudo, né? Desses fenômenos, né? Que a gente chama de discos voadores e objetos voadores não identificados. Que é assim em inglês, né? Do OVNI, né? Do OVNI, né? OVNI já é em português, em inglês é UFO, né? Exato. Tanto é que tem aí a revista UFO, uma revista brasileira muito importante no meio mundial, inclusive, né? Entendi. Que traz bastante informação assim pra gente, né? E, bom, enfim, eu por exemplo, eu não posso me considerar um ufólogo, porque dentro da ufologia tradicional, o ufólogo é a pessoa que vai a campo, fazer pesquisa, fazer vigília, tentar acolher, né, informação ou tentar algum contato visual, esse tipo de coisa. A ufologia, na minha vida, foi uma coisa meio que involuntária, né? Entendi. Eu não fui atrás, a ufologia veio até mim. Ao contrário. Foi ao contrário. Então, mais ou menos essa definição, né, de ufologia. Exato. Tá? E sobre a polêmica que você comentou, no meio ufológico hoje não se discute mais se existe ou não. Entendi. Né? No meio ufológico isso já está no meio ufológico tradicional mesmo, que a gente chama de casuística. Para eles já não tem mistério mais, eles não se discutem mais se existe ou não. Ponto pacífico, todo mundo sabe que existe e estão atrás de outras coisas agora, que é entender e fazer contato e procurar interagir com essas inteligências, né, que supostamente seriam extraplanetárias, tá? Porque tem outras linhas de estudo também que a gente vai mencionar aqui, que de uma outra origem, suposta outra origem desses fenômenos. Exato, entendi. Bom, então a gente, concluindo, né, então a ufologia, na verdade, é o estudo de seres extraterrestres, né, vamos dizer assim. A grosso modo, né, para resumir, seria isso. Vamos dizer, trocando em miúdos. Né? Isso, Exato. Bom, como a ufologia entrou na sua vida, ou você teve contato, como você falou, a ufologia veio até você. Como que foi esse contato inicial? Então, isso foi bem na minha primeira infância, em 1972. Entendi. Eu tinha 2 anos, né? Isso foi a primeira semente da ufologia que foi plantada na minha vida. Exato. Que foi exatamente esse livro aqui, ó. No Espaço Não Estamos Sós. No Espaço Sós, que é de um autor, um ufólogo. Esse é um ufólogo mesmo, né? O Renato Inácio da Silva. Ele era amigo da família, até autografado o livro, né? Aos amigos Francisco e Cleusa, né? Na verdade, Francisco e Cleusa, seus pais, né? Letra de... parece letra de médico, ele era publicitário, que eu saiba, a letra tá mesmo. Que na verdade ele com amor, né? Com amor de Renato, exato. Tá até inclusive autografado o livro. Tá autografado, É uma relíquia de família. Né? Vou me permitir abrir um pouquinho. Pode, fica à vontade.
Então, e o Renato escreveu muitos livros. Esse, inclusive, é a segunda edição já desse livro. Exato. A primeira edição acho que é década de 60 mesmo, sabe? Exato. Então ele é o ufólogo das antigas mesmo, dos pioneiros aqui, acho que no Brasil, que estava investigando isso aí. E depois ele escreveu mais uma pancada de livros aí, que é aquele papel que eu imprimi correndo lá. Eu não sei os nomes, né? Mas se você quiser dar uma comentada aí, tem alguns outros, né? Sim. Ele tem Alma Verde, ele tem Caminhos da Ilusão, Amazônia, Paraíso e Inferno. Ele passou muito tempo na Amazônia, depois eles... Capitão Piranha, Anjos de Aço e Cascalhos da Promessa. Tem realmente uma produção... Tem acho que pelo menos uma ou duas dezenas de livros aí, né? Os Espíritos, Encruzilhada, enfim, aqui vai para uma vasta lista de obras, né, de publicações dele. Então, e o Renato, assim, eu tenho poucas lembranças dele, porque eu era muito pequeno mesmo. Me conta minha mãe que a gente tinha uma certa afinidade, né? Exato. Entre eu e ele, gostava muito de mim, tirava muitas fotos, né? Ele sempre andava com uma câmera também, acho que por ser publicitário, não sei. Sim, já pela profissão, vamos dizer assim, né? E eu ouvi dizer que, acho que, isso não me falha a memória, né? Porque meus pais já também não lembram muito, faz muito tempo que a gente perdeu o contato com ele. E parece que ele relatou uma vez para os meus pais que teria estado dentro de uma dessas naves, né? Entendi. E ter tido alguma experiência. Não sei se está... Nesse livro aqui, pelo menos, não está relatado isso, tá? Assim, explicitamente, né? Então, começou por aí. Depois a gente se mudou aqui, voltamos para Socorro, né? Porque eu nasci lá em Mogi das Cruzes. A gente morava em Itacoaxetuba na época. Exato. Nessa década, no começo dos anos 70, né? No final já dos anos 70... meio pro final, nós voltamos para Socorro, em 77, 78. Exato, na verdade sua família é daqui. Né? Matéria-prima é daqui, só eu que sou. Só você que é importado. Extra socorrência. Então, já para ficar na nomenclatura do clima, né? No clima. E aí, depois disso, esse livro eu vim a descobrir ele 20 anos mais tarde. Ele ficou guardado no meio das coleções lá da minha mãe, que minha mãe tinha muitos livros, né? Exato. E ficou lá e, de repente, ele emergiu daquele acervo lá que estava guardado. E eu me interessei, até dei uma lida já, mas não li ele todo ainda, né? Entendi. Mas dei uma passada assim, porque... Enfim, foi numa época que esse livro veio à tona que eu estava lendo já um outro autor, que é o J.J. Benítez, né? Entendi. Uma série de livros, é uma saga, na verdade, que chama-se Operação Cavalo de Troia. É muito interessante também, eu estava bem focado nisso, e também ele é ufólogo também, né? Exato. Então começou a convergir as coisas aí, a partir daí, né? Entendi. E voltando um pouco no tempo... Marcelo, só um segundinho. Pedro, acho que está na hora do nosso apoio cultural. 2 minutos. Temos 2 minutos, tá? Então dá tempo. Sem a lógica que está meio doido hoje. Então, em 1980, mais ou menos, né? 1980, eu estava com 10 anos. Foi o primeiro contato visual, assim, que eu me lembro. Tá. Contato visual, você disse que você viu mesmo alguma manifestação. Sim. Foi uma manifestação bem contundente. Foi de madrugada, por volta de 1h da manhã. A gente já morava aqui em Socorro, na Aparecidinha ali. E meu cachorro latia muito à noite, né? Ele era pequenininho ainda. E a responsabilidade sobre ele era minha. Então eu levantei e fui ver, porque eu que quis o cachorro. Aí é aquela coisa, você quer, mas tu cuida. E fui, né, ver o que estava acontecendo e tal. Achei até que ele estava com fome, pus lá um pouco de... Naquela época se dava comida mesmo, não tinha ração. E deu um pouco de coisa para ele se alimentar e foi quando houve o contato, né, que é uma luz, né, do tamanho de uma bola de futebol, uma bola de basquete, vamos dizer assim, prata, né? Intenso mesmo, uma luz muito intensa, bem brilhante,
diferente de tudo quanto é tipo de fonte luminosa que você pode imaginar aqui. Entendi. Natural da nossa vivência, né? O que nós conhecemos, né? E aquilo surgiu no céu, eu fiquei observando, né? E de repente começou a vir na minha direção. Uhum. Aí eu assustei, gritei para minha mãe acho que deve ter levantado, assustada, não me lembro muito bem. Tá na hora, Pedrão? Tá na hora. Vamos lá. Marcelo, vamos só dar uma paradinha, a gente volta exatamente nesse ponto, são 11 horas e 21 minutos, ou 20 minutos, então vamos lá para o nosso apoio cultural. Bom, essa então foi a primeira manifestação que você teve. Só um Bom, essa vez você já tinha até relatado na... Já tinha, né? Nós conversamos em off, né? Para você a respeito quando nós conversamos de fazer sobre ufologia, né? Você relatou essa... Eu fico imaginando o susto que... Então, depois eu quero continuar no ar, mas eu vou falar pra você, eu fiquei desmoralizado já no primeiro, porque a hora que minha mãe chegou não tinha mais nada, ela não viu, ela não chegou a ver nada. Eu passei por mentiroso, né? Com certeza. Aqueles moleques, eu era meio travesso, sabe? Então já não tinha muita moral. Ainda vem com uma história dessa cabeluda, né? Mas sua mãe tinha alguma coisa a ver com ufologia, alguma coisa? Tinha alguma corrente? Nada? Não, meus pais não, nada. Só mesmo a amizade com o Renato, né? Que também não tinha nada de ligação com ufologia ou com qualquer outra... Não, o assunto deles não era isso. Embora o Renato tenha plantado a semente, deixou o livro e tal, né? O assunto dele não era isso. Meus pais não tiveram assim, interesse próprio. Principalmente na época, né? Que pouco se falava disso. Não, e também outra. Agora, tabu, né? Recentemente agora, até meu pai teve experiências de contato visual também. Aí começa a despertar, né? Interesse. Que a intenção nossa aqui também de estar fazendo o programa é despertar o interesse das pessoas, porque é uma coisa que a gente tem que se situar, né? Sim, Não, e também é aquela coisa, é conhecer, porque se não dá para falar alguma coisa ou tratar de algum assunto sem conhecimento. Então. Tem pelo menos uma base do negócio. É um estudo mesmo, né? Na verdade, a gente tem que investigar. Exatamente. Não dá simplesmente para você falar é bom, não é bom, se você não tiver conhecimento. Exato. Tem que ter alguma experiência, né? Exato. Na coisa. Não pode ficar falando as coisas. E depois é coisa séria, né? Você mexe com crença das pessoas. Sim, exatamente. Né? E não pode, né? Perdão. Pode ir. Agora 11 horas e 23 minutos, retornamos para mais um bloco do programa Luiz Pereto Entrevista e hoje estamos batendo um papo sobre ufologia com Marcelo Benatti. Lembrando que os ouvintes podem estar participando através do nosso Facebook, facebook.com/mediafm.socorro ou através do telefone 38957606 e através do nosso SMS. Cadê o número para passarmos aqui? Está aqui, 99769-7080. Ligue, participe, envie suas dúvidas, suas perguntas e nós estaremos aqui esclarecendo para que você também fique conhecendo sobre esse assunto ufologia. Lembrando ainda que este programa tem o apoio cultural de Empório Caipira, cafeteria e doçaria na Praça da Matriz, número 104. Telefone 3855-2869. Então, Marcelo, retornando, você estava aí nos relatando o seu primeiro contato, vamos dizer assim, né, com a manifestação, quando eram mais ou menos aí, 1h da manhã. Isso. Então, como eu disse, né, em off aqui pra você, eu era muito travesso, né, nessa época. Não tinha muita moral, Não tinha muita moral. E o pai e mãe... Quando minha mãe chegou assustada na cena, já não tinha mais nada, né? Eu fiquei desmoralizado. Eu fiquei muito confuso, porque eu não sabia do que se tratava aquilo, né? E tomei uma reprimenda já daquela, né? Imagine, né? 1h da manhã você acordar sua mãe, depois com uma história maluca dessa, né? Com certeza. Enfim, Luiz, aproveitando o ensejo, eu gostaria de fazer a chamada para o pessoal estar curtindo a página que eu criei, UFO Socorro, no Facebook. Exato. E está participando do grupo também, com o mesmo nome, UFO Socorro. E a ideia do grupo é discutir, debater esse assunto mais a fundo. Exato.
né? E pegar os relatos também, as pessoas se sintam à vontade para colocar lá seus relatos e suas experiências, né? Com certeza. Então fica aí, a página é UFO Socorro, tudo junto? UFO Socorro, Tudo junto. Então fica aí no Facebook, UFO Socorro, tudo junto, para que os nossos ouvintes também possam estar participando, chegando mais próximo desse tema, que apesar de polêmica e muitos mistérios, eu acho que é bastante interessante ter conhecimento a respeito disso, né? Isso. Mas daí, Marcelo, a partir desse momento você, claro, ali com 10 anos você também não tinha ainda uma opinião formada, não tinha ainda uma vivência, vamos dizer assim, né? Mesmo uma vida para que você pudesse estar se embasando e até para quem recorrer. Né? Porque na época eu não tinha conhecimento algum, acho que eu, salvo engano, acho que eu não tinha nem ouvido falar ainda de disco voador, essas coisas, para mim não existia essas coisas, eu não tinha noção de nada, nenhuma, noção zero, sabe? Então foi uma experiência interessante, né? Com certeza. Singular e confusa também, né? Muito confusa. Bom, esse avistamento que eu tive tem muito a ver com o nosso folclore aqui, que eu disse que até ia comentar com você. Exato. Que é da nossa região, que a gente chama o mito da Mãe de Ouro. Né? Então, o que é isso? São relatos de experiências com esses objetos, né, que as pessoas têm principalmente na zona rural, onde é mais calmo, mais afastado, assim, né? E também talvez as luzes da cidade também atrapalham um pouco, né? Atrapalha, acho que sim. Mesmo para observação de estrelas, ou mesmo embora, né? Embora já tenha avistado aqui em qualquer lugar. E inclusive tive experiências que eu vou contar depois, muito interessantes aqui, dentro da cidade também. Né? E aí a gente chegou a entrevistar não, vamos dizer assim, pegar o depoimento de uma pessoa que era residente no bairro dos Marianos. Né? Entendi. Na época a gente tinha o GEM, o Grupo de Estudos Metafísicos, que era um grupo de pessoas que estudava, entre outras coisas, ufologia. Né? Exato. E a gente se reuniu lá na casa dessa pessoa para fazer uma vigília, certa feita, né? Entendi. E não tivemos assim contato, não tivemos sucesso, né? Exato. Mas foi a primeira vez que a gente foi a campo, vamos dizer assim, para tentar alguma coisa. Buscar alguma informação. Dado a quantidade de relatos que essa pessoa tinha, né? Falar da experiência dela, que na experiência dela foi muito mais intensa, né? Exato. Dessa pessoa. É uma senhora, né? Muito conhecida lá naquele bairro, a dona Livinha, já faleceu recentemente, né? Exato. E foi uma experiência interessante, porque é uma pessoa muito legal, muito divertida. E o relato dela, ela teve um contato que o objeto se aproximou e veio face a face com ela. Entendi. Né? E ela teve uma espécie de um desmaio nesse momento e acordou depois deitada no chão, mas só que sem nenhum hematoma, vamos dizer assim, da queda, nem nada. E ela relatou que ela esteve consciente durante esse processo de quase desmaio, sei lá, né? Exato. E que ela percebeu o corpo dela levitando, né? E aterrissando lentamente, né? Entendi. E naquela época a gente investigava essas coisas, né? Em grupo e tal. E o pessoal que ia no grupo também dava seus relatos, seus depoimentos, né? Bom, o Vandro também chegou a participar de algumas reuniões lá. Exato. Nós temos uma nossa ouvinte no ar que está no Equador, é a Yolanda. Peraí que agora fugiu. Yolanda, esposa do nosso querido Lincoln Zucato. Peraí que tá dando. Tá. Então vamos falar um pouco com ela, que ela quer dar um depoimento a respeito do tema que nós estamos discutindo. Marcelo, só um segundinho, nós já retornamos. Sim, claro. Você quer um fone para você ouvir? Eu uso. Não, acho que vai cortar. Então vamos lá. Podemos entrar, vamos? Já está na hora? Pode chamar. Pode chamar? Alô? Yolanda? Alô? Oi? Alô, Yolanda? Oi? Alô? Entrou? Alô?
está nos ouvindo? Não tem retorno, tá? Não sei. Eu não tenho também. Só um minutinho, nossos ouvintes, nós estamos tentando fazer contato. Literalmente fazer contato aqui. Oi, alô, Yolanda? Oi. Agora sim. Oi, tudo bom? Bom dia, tudo bem e você? Então, tudo bem. Parabéns pelo programa, né? Obrigado. Então, eu estou ouvindo sobre ufologia, né? Então, eu estava lembrando que 2 anos atrás, quando nós fomos para Vilcabamba, no Equador, quando a gente foi fazer uma pesquisa sobre pessoas idosas que vivem mais de 100 anos, né? Então, a gente estava na pousada, assim, de madrugada, 2 horas da manhã. E eu acordei, assim, na área que dá, assim, de frente para, assim, montanhas, né? Sim, são montanhas de mais de 3.000 metros de altura, né? E eu vi, assim, foi coisa rápida, 5 círculos, igualzinho tamanho de CDs, mas só de longe era mais ou menos esse tamanho, mas de perto, bem perto, eu não sei realmente como que era, né? Exato. Então, assim, é uma prata, a coisa mais linda do mundo. E eles faziam, assim, movimento entre eles, assim, rápido, sabe? Vai, vem, assim, coisa de assim, uns 2, 3 segundos foi isso. E eu fiquei de boca aberta olhando assim, né? E eu, né? Daí, assim, então eu não sei o nome que se dá isso. Eles faziam um movimento rápido e sumiram. Tinham uns 5, 6 discos, assim, tamanho, mas uma prata, assim, coisa mais linda do mundo. Brilhava. Entendi. E, assim, foi assim, uma visão linda que eu tive, né? Então eu estava olhando, que eu gosto muito disso também, que eu creio que exista isso, né? Exato. Então eu tô ligando para você, para contar que nome que se dá a isso, entendeu? A esse material que eu vi no céu, assim, entre as montanhas. Entendi. Né? Isso foi no Equador? Isso foi em Vilcabamba, no Equador. No Equador, exato. E lá tem muitas pesquisas, lá a gente perguntou lá o dia seguinte, né? Eu comentei lá no hotel, que são pessoas americanos que estavam lá, eles fazem pesquisa lá, que várias pessoas já viram isso lá. Pessoas viram disco voador, eles fazem muita pesquisa lá, a NASA faz pesquisa lá. Entendi. E eu tive o privilégio de ver, né? Até o Link falou assim, mas você não acordou, mas nem tempo deu. E foi tão rápido, né? Exato. Então eu não sei o nome que se dá a esses círculos, né? Mas era uma prata, a coisa mais linda do mundo. Entendi. Mas que bom. É bom, inclusive, esse seu depoimento, né, que vem até reforçar aquilo que o Marcelo estava falando quando ele teve o primeiro contato, vamos dizer assim, né, a primeira visualização dele, né, que acabou sendo até, na época, como ele era muito arteiro, ficou desmoralizado pela família. Mas vem comprovar. Realmente existe mesmo, porque é uma coisa que eu vi, né? Exato. Uma coisa assim, né? Mas é interessante. E ele também já viu, acho, mais coisas, eu acho. Com certeza. Sim. Com certeza, ele está confirmando que sim. E convidar você também para Yolanda, né? Para participar do nosso grupo lá no Facebook, da nossa página, e deixar seu relato lá para as pessoas verem também. Eu faço sim, pode deixar. Bom? É interessante. Com muito prazer. Obrigado. Tá joia. Tá tudo de bom para vocês. Para vocês também, muito obrigado. Bom final de semana. Um abraço ao Lincoln. Bom programa. Obrigado. Tchau. Então aí, nossos queridos ouvintes, foi o depoimento da nossa ouvinte Yolanda Zucato, né, contando um pouco sobre a experiência que teve no Equador com objetos voadores. Quer dizer, hoje talvez não podemos dizer tão não identificados, porque enfim, já tem aí uma longa história para se conhecer, para se saber, né, o que está acontecendo. Inclusive nesse caminho, né, que a ufologia vem percorrendo de tempos até agora, né? Exato. Ela acabou tendo várias vertentes, né? Várias linhas de estudo. Então a gente tem a ufologia casuística, né? Exato. Que é essa que estuda o fenômeno em si, né? O fenômeno físico, né? Exato. E contatos visuais, não sei se devem existir relatos aí de contatos também com seres, né? Exato. Contato físico com seres, eu tenho notícias disso também. Não vou entrar no mérito aqui agora, porque a gente não tem tanto tempo hoje, tá? Mas, e também tem a ufologia holística, vamos dizer assim, que já sai um pouco dessa esfera do plano físico, né? Exato. Né? E já começa a entrar no plano subjetivo mesmo, né? Seria mais um contato mental? Contato mental,
para os espíritas um contato mediúnico, né? Exato. Enfim, entra no plano subjetivo. Exato. Que é onde eu me encaixo mais. Entendi. Tá. Na parte de contato. Porque os contatos visuais foram sim importantes para mim, mas esses contatos subjetivos têm me influenciado muito mais, porque refletiu no meu trabalho musical, na minha vida, na minha filosofia de vida, na busca pelo autoconhecimento, né, que é muito estimulado, tem muito a ver. Então, é como eu disse, chega um ponto que a coisa começa a convergir, né? Espiritualidade, né, ciência e ufologia, a coisa começa, né, se entrelaçar. Isso, exato. É o termo que eu estava procurando. Né? Isso, E nessa busca eu tive muitas experiências, inclusive com o grupo de estudos aqui, o GEM, né? O grupo de estudos aqui em Socorro. Fui buscar experiências fora daqui também, fazer contato com outras pessoas que também vivem essas experiências, né? Exato. Até justamente para você buscar a troca de experiência, ou troca de tecnologia, sei lá, alguma coisa assim. Sim, e a coisa toda foi andando assim com uma sincronicidade muito interessante, sabe? Uma coisa, sabe, começou a vir de encontro, sabe? Entendi. O negócio começa a vir de encontro e você começa a montar um enorme quebra-cabeça e vai preenchendo as lacunas. Exato. E não sei se é uma esquizofrenia coletiva, o que é isso, mas enfim. Enfim, tem lógica, pelo menos pra mim tem lógica, sabe? Exato. Então, um avistamento importante que eu tive também recente, foi agora em 2012, foi aqui, eu estava aqui em frente a uma padaria com o Edmur Godoy, né, que foi um dos idealizadores do grupo GEM, né? Exato. E a gente teve um avistamento ali à luz do dia. À luz do dia. À luz do dia. Final de tarde, a gente estava ali tomando um vinhozinho, como de costume. E a primeira pessoa que viu é uma terceira pessoa, né, que deu o alerta, né? Não tinha nada a ver com... Eu estava sentado, a pessoa não tinha nada a ver com esses assuntos. A pessoa, inclusive, acho que é até da zona rural também. E estava ali presente e assustou, né? Falou, olha, né? Daí eu estava sentado no rodapé, assim, do estabelecimento. Nós dois, né? Um pulo assim, a hora que eu bati o olho, passou a sonda. A gente chama de sonda esses objetos menores, né? Naves é coisa maior e tal. E veio, né? Passou muito rápido, assim, mas a luz do dia, aquele brilho intenso também, né? E eu não consegui capturar no visual o final, porque a minha posição não estava tão privilegiada quanto o primeiro que deu o alerta. Mas segundo a pessoa, a sonda entrou no Morro do Cristo. Ela passou, ela veio em linha reta, percorrendo a Bernardino de Campos ali, e foi, e entrou no Morro do Cristo. Entrou. Simplesmente entrou no morro. E sumiu, desapareceu ali. Né? Então, são coisas que a gente pode afirmar, porque eu estava presente, foi uma experiência real mesmo, tinha mais gente. Inclusive, digamos assim, de repente você, que foi o primeiro que viu, não, mas são outras pessoas que, que alertaram, vamos dizer assim, né? Aqui em Socorro tem muitos casos. Né? Exato. Pedro, como é que tá aí? Nós estamos... tá na hora. Tá na hora? Então nós vamos dar mais uma paradinha, mais para o nosso apoio cultural, agora 11 horas e 40 minutos. Nós já retornamos para continuar nosso bate-papo. Existe, essa é uma coisa que eu até queria te perguntar, existe regiões mais favorecidas e menos favorecidas, ou... Existe. A nossa região é muito favorecida a ter esses fenômenos, né? E principalmente por estar conectado aqui com Minas, essa região do sul de Minas, né? Exato. Aí também tem muita coisa aí. Inclusive, aquela história do ET de Varginha, né? Sim. O engraçado é que todo mundo quer falar que não existe, né? As pessoas, né? As autoridades, os governos. Mas é assim, tudo no começo é
rechaçado, depois, né, é ridicularizado. E depois é aceito como verdade, né? Então, não, tanto que você vê, hoje tem muito... É um processo, né? O ser humano é meio estranho, né? A gente tem uma tendência assim não sei se isso é uma defesa, se é bom, se é ruim, né? É uma defesa, mas no primeiro momento o que se fala é não. Não existe, não acontece, as pessoas tendem a ficar nos conceitos, né? Depois, inclusive, tem muitos relatos de pilotos da aviação comercial. Sim, você me lembrou uma coisa importante de falar agora. É sobre essa questão da abertura dos arquivos. Os arquivos da aeronáutica, tanto das Forças Aéreas Brasileiras como dos outros países também. Né? Então, quer dizer, a gente está tendo aí um acesso agora inusitado, né? Que antes era tudo lacrado mesmo, ninguém podia saber. Era ponto massivo, né? O piloto que tivesse qualquer coisa que relatasse, ele tinha que ficar quieto. Né? E hoje não, muita gente já aposentada está abrindo o bico. Inclusive eu vi uma entrevista com alguns pilotos falando que realmente o objeto acompanhou, fez muita coisa, estava junto, né? Sim, a gente tem imagens disso na internet, né? É que a internet ficou muito poluída, né? Porque tem muita gente fazendo os fakes, né? Então acaba desmoralizando a coisa legal, a coisa certa mesmo. Eu entendo isso, Luísa, como uma guerra de informação. Informação versus desinformação, sabe? É uma guerra. Eu não sei qual, eu não consigo entender qual é o interesse. Tinha um programa na televisão, não sei se está passando hoje, chama Alienígenas do Passado. Mostrava desde 1990, não sei de onde, até 2013. Que os relatos, na verdade, começaram no ano da Segunda Guerra Mundial. Que depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, já começou a aparecer os OVNIs. E eu não vi muito disso daí. Na atualidade foi a partir daí, mais ou menos, mas isso tem um porquê disso também. Tinha até os vídeos mostrando. É o seguinte, a gente começou a dominar a energia nuclear aqui, e energia nuclear, dependendo do jeito que você usar ela, você pode fazer uma besteira tão grande que não vai afetar só o nosso planeta, vai afetar o sistema solar todo. A gente tem uma carga aqui já pronta para explodir aí, um planeta que, se explodir tudo ao mesmo tempo, meu chapa, desestabiliza o sistema solar. A Terra vai para desintegra e vai dar problema. E aí o pessoal da vizinhança que fica só na observação e fala: opa, peraí, criançada, agora não. Vamos cutucar esse brinquedo aí, vocês não podem brincar, não. Isso aí já vai no o livre-arbítrio pega um pouco aí, sem abusar, né? Sem abuso. Vamos voltar? Pode ir? Retornamos para mais um bloco do programa Luiz Pereira de Entrevista. E hoje estamos aqui batendo um papo sobre ufologia com Marcelo Benatti. Agora 11 horas e 44 minutos. Lembrando que os nossos ouvintes podem estar participando pelo telefone 3895-7606, pelo facebook.com/mídiafm.socorro e pelo SMS, que é o 99769-7080. Ligue, participe e envie suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, estaremos aqui esclarecendo-os. Lembrando ainda que esse programa tem o apoio cultural de Empório Caipira, cafeteria e doçaria na Praça da Matriz, número 104, telefone 3855-2869. Marcelo, vamos voltar um pouquinho. Eu gostaria só de fazer uma pergunta que eu já fiz em off, mas vamos voltar agora para os nossos ouvintes. Na questão das regiões privilegiadas, né? E até você me colocou, gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, essa questão de aparições próximas a uma região, por exemplo, como Socorro, que de repente é uma região privilegiada, e outras regiões que de repente não tem manifestações, né? Na verdade, as manifestações se dão mais nas áreas mais isoladas, ou onde tem muita natureza, vamos dizer assim, em abundância, né? Não sei, a questão da energia telúrica, não sei se tem algo que interessa para esse pessoal. Vou chamar assim. Então, me parece que sim, tá? E então a gente tem aqui a Socorro, eu acredito, pelo menos, que é uma região por estar, né, nesse pedaço aqui de fronteira com Minas e tudo, e tem muita abundância, né, natural. A gente tem
bastante manifestações, né? Exato. Porque você mesmo, inclusive, colocou que Socorro tem muita manifestação. Tem, sim. As pessoas ficam meio acanhadas, assim, de relatar, né? Porque envolve um pouco o negócio de crença, né? Exato. As pessoas têm medo de ser taxado de louco e tal. A não ser os loucos de carteirinha, né? Que nem eu, assim. E já escracha mesmo. Então, Agora, nesse grupo no GEM, por exemplo, você comentou que o Edmur Godoy foi um dos fundadores. Quem mais participa hoje? Você ainda tem contato com esse pessoal? Como é que tá? Olha, o grupo se dissolveu. Se dissolveu depois, principalmente depois que o Léo desencarnou, né? Exato. Em 2006, que o Léo era um dos jornalistas, Leopoldo Silveira Leite, né? Exato. Ele era um das pessoas mais influentes, né? Porque ele já tinha o jornal Evolução em Campinas, que tratava especificamente desses assuntos, né? E ele trazia para o grupo, o jornal, depois ele veio para Socorro, fundou a revista Evolução, que chegou a ter circulação nacional, né? Uma revista importante, mas acho que não foi adiante, porque é questão de recursos mesmo, é difícil, né? E depois o Léo, até incentivei muito ele a fazer isso, ele começou a escrever no Jornal Município, né, uma coluna chamada Poucas e Boas. Exato. De vez em quando ele colocava alguma coisa, né, passava perto. Para não assustar muito. E depois ele fundou o próprio jornal dele, a Folha de Socorro. Isso, né? Exato. E a Folha de Socorro, enquanto ele viveu, funcionou. Né? E também era muito focada nisso daí. Exato. A gente chegou a fundar depois do GEM veio o Instituto Saint-Germain, né? Funcionava, e naquela época, no início do milênio, né? Ano 2000 e pouco, a gente fez um trabalho muito intenso aqui, de ciclos de palestras, trazer pessoas de fora com essas experiências, né? Trouxemos aqui, a gente trazia sempre ali na Marechal Floriano Peixoto, tem aquele prédio da Sociedade Italiana. Na APAI nós trouxemos uma pessoa que gostaria de mencionar o nome dele, que foi muito importante para a gente, é o professor Laércio Fonseca, tá? Que ele é um pesquisador nessa área e ele também trabalha muito para unir essa coisa de espiritualidade, ciência e ufologia. Né? Tem muito material no YouTube, tá? Depois eu vou estar colocando lá, disponibilizando os links para as pessoas estarem acessando através do Facebook, do grupo lá, quem se interessar, né? Então, eu gostaria de falar também que a gente tem aí, a ufologia, ela está presente também na história antiga, né? Sim, nos povos ancestrais, nos relatos bíblicos, né? As carruagens de fogo. Sim, então, tudo isso traz indícios, né? De que os povos antigos tinham, né? Contato, assim. A gente sempre houve essas manifestações. E me parece que as civilizações mais ancestrais ainda, tipo os sumérios, né, os maias, eles tinham, parece que uma convivência harmônica, né, e uma troca, um intercâmbio mesmo. Parece que fica meio evidente isso. Né, tem assim, uma literatura muito vasta do Zecharia Sitchin, por exemplo, né, que fala dos Anunnakis, e a relação dos Anunnakis e os sumérios, né? O próprio Erich von Däniken, né, que fez o filme, o livro, que saiu o filme, depois eram os deuses astronautas. Exatamente. Né? E pegando o gancho do von Däniken, né, que mostra aqueles desenhos enormes, né? Exato. Aqui na América mesmo, né, do Sul, né, salvo engano, eu não tenho muita a informação exata, eu não tenho. E a gente tem um prolongamento disso daí hoje, nos dias de hoje, que começou a se manifestar na década de 70, que são os agroglifos, né? Os círculos ingleses, os crop circles, né? Isso. Então, isso são manifestações muito intrigantes também, que levam a gente a fazer uma ligação com a ufologia sobre isso daí, porque são coisas muito impressionantes, tem uma tecnologia envolvida assim, desconhecida pelo menos da humanidade, assim, pelo menos do meio público, né? Exato. Se tem alguma coisa, tem tanta tecnologia escondida aí que a gente não sabe, né? Exatamente. Então, agora, uma coisa que é interessante, a gente vê
não muito tempo atrás, começaram a aparecer, e isso continua, né, na realidade, são depoimentos de pilotos comerciais, sim, pilotos da aviação comercial, relatando experiências com objetos voadores ali que seguiram sua aeronave, que acompanharam, que estiveram próximos, enfim, que eles também tiveram esses avistamentos, porém eles eram obrigados a ficar inquietos. Sob pena de morte. Exatamente. É uma coisa feia mesmo. Feia mesmo. E existe um projeto que é encabeçado por um americano chamado Steven Greer. Se a pronúncia está correta, não sei, mas é mais ou menos por aí. Chama-se Disclosure Project, tá? Que é projeto de desacobertamento. Exato. E isso está muitíssimo avançado. Né? Já foi até no Congresso Nacional Americano, já foi... Exato. Acho que se não estou falando besteira ali, entre os políticos ali já foi discutido essa coisa de estar liberando os arquivos. Existe um movimento internacional, mundial, né? Para a liberação desses arquivos da Força Aérea Americana, russa, que tem muita coisa. Exato. A França já liberou, já abriu os arquivos. O Brasil está agora por um esforço acredito, da revista UFO, que trabalhou bastante em cima para eles abrirem esses arquivos, né? O Gevaert teve bastante tempo atrás disso aí, batalhou bastante, acho que deve ter conseguido. Exato. Né? E... enfim, a coisa está avançada mesmo, né? Eu mesmo estou desatualizado, para ser sincero. Não dá tempo da gente acompanhar tudo, né? Eu procuro pegar uma pincelada, assim, uma ou outra, de vez em quando. Exato. Mas é isso, né? E o Luiz também gostaria de falar... eu até trouxe violão, tudo aqui, não sei se vai dar, acho que não vai dar tempo hoje. Eu não sei, de repente, bom, agora faltam 8 para meio-dia, mas vai ter um tempinho depois, porque nós entramos um pouquinho mais tarde. Mas a gente pode deixar para a próxima, se você quiser fazer. Então, essa questão da ufologia, né, da espiritualidade me influenciou muito na música, né? Exato. E está bastante presente, e é onde eu coloco as minhas experiências, assim, de forma mais... meio que metafórica, meio velada nas músicas, para não chocar muito, né? E também 2 outros músicos que também relatam experiências em música, que é o Zé Ramalho e o Raul Seixas. Né? Inclusive eu vou estar agora no dia 26 de junho fazendo um show, né, no Festival de Inverno, faz parte do Festival de Inverno, lá no Centro Cultural. Exato. Vai ser uma sexta-feira, às 9h30 da noite, a gente vai estar lá tocando as músicas do Zé e do Raul e comentando, falando um pouco dessa experiência deles, né, com a questão do ocultismo e da ufologia, enfim, tudo isso daí. Fica aí o convite para o pessoal que quiser saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais disso aí. Não, com certeza. Né? Agora, uma outra coisa que eu quero te perguntar, Marcelo, com relação a... principalmente aos Estados Unidos, que saíram muitos filmes, né, que tem lá o caso Roswell, tem o Hangar 51, tem... Área 51. Área 51. Algumas coisas nesse sentido. Bom, hoje a coisa já está um pouco mais aberta, mas qual é o fundo de verdade nisso tudo? O que você, né, com o seu feeling aí buscando essas informações de ufologia, o que você pode nos relatar com relação a esses acontecimentos? Então, você sabe que os filmes de ficção sempre têm um fundo de verdade, né? Ou pelo menos uma realidade futura. Uma base verdadeira, né? Uma base real. O que me entristece muito, sabe, é a postura de Hollywood, pelo menos na maior parte, né? Exato. É de colocar muito medo nas pessoas quando se trata desse assunto, sabe? Entendi. Você tem poucos filmes que são positivos nessa área. Por exemplo, aquele filme do ET, né? É um filme muito positivo, do Spielberg, né? Agora tem outros aí que, sinceramente, não tem nada a ver, cara. Entendi. Não tem nada a ver, ficar botando medo no pessoal. Você acha que os caras tivessem uma tecnologia avançadíssima, né? Se eles quisessem invadir isso aqui e tomar conta, eles já teriam feito há muito tempo. Então é um medo infundado que fica incrustando no inconsciente coletivo nas pessoas, que eu, sinceramente, eu não entendo, porque parece até um reflexo humano, né? Porque o ser humano tem uma tendência de conquistar, de guerrear, né? Exatamente. De tudo essa coisa. Então acho que ele projeta isso no desconhecido, né? Então fica imaginando que o ET também vai ser um cara que vem aqui, né? Que se sabe mais que ele, pô, o cara vai me escravizar e tal.
E me parece que não faz sentido isso daí, viu? Exato. Bom, todos os filmes, pelo menos a grande maioria que a gente vê, envolvendo extraterrestres, é claro, existe essa questão do medo, até uma coisa que eu ia te perguntar. Né? É onde muitas vezes passa-se essa ideia de que, vamos chamar assim, que esse pessoal vem, sei lá de onde, mas vem de fora, vem para cá, no intuito de destruir a Terra, porque a humanidade é uma ameaça à humanidade. É o que a gente estava comentando aqui, inclusive, a respeito das bombas atômicas, né? Ou seja, do enriquecimento de urânio, essas coisas todas. Que, lógico, se o volume de bombas hoje, ou de material atômico que a humanidade tem, dá para destruir, talvez, a Via Láctea inteira. A verdade é essa. Né? Não chega tanto, mas que desestabiliza o nosso sistema solar aqui, com certeza. Com certeza. Pelo menos os próximos planetinhas por perto aqui vão junto, né? Então, de repente, essa é a ideia que eles passam, que esse pessoal vem para quê? Para garantir uma continuidade dessa estabilidade. Né? E pelo menos o que a gente vê é isso, que eles querem sempre acabar com a humanidade. Isso tem algum fundamento? Dentro da ufologia, existe esse risco, por exemplo, da violência? Não. Não se trata disso? Não se trata disso. A questão que foi interpretada mais como violência foi a questão das abduções, né? Que houve aí no passado, que supostamente estavam capturando seres humanos e fazendo algumas experiências né? De estudo, talvez científico, né? Por outro lado, eles podem imaginar, a gente faz isso com os animais, né? Porque eles não podem fazer com a gente. Então, um raciocínio meio lógico também. Meio comparativo. Até aceitável, né? Exatamente. Até que seria aceitável. Se bem que eu não gostaria de passar por esse vídeo, eu ouvi relatos que foi um negócio muito chato. Né? Entendi. Foi legal. Mas não se trata mais disso, né? Porque isso daí ficou no passado. Aí a gente não tem mais relatos dessas abduções, dessas coisas. A gente tem mais relatos de avistamento de contatos subjetivos, né? Onde esses seres passam assim, que, por exemplo, já cai dentro da minha experiência, só vem mensagem positiva, cara, de amor, de alerta, né? Para a humanidade acordar para realidades maiores, sair desse egocentrismo de ser o centro da criação, né? Exato. E se tocar, né, meu? Pô, a gente precisa melhorar um pouco, nós estamos fazendo um monte de besteira aqui, estamos estragando o planeta. Exatamente. Né? E eu acho que a preocupação seria mais ou menos nesse sentido, né? E essa aproximação nessa época, nesse momento planetário agora tem a ver com isso, eu acredito. Entendi, exato. Pedrão, como é que nós também? Falta um minuto? Falta 2 minutos. 2 minutos, então dá tempo de a gente conversar mais um pouquinho, a gente tem mais uns tempinhos depois podemos entrar até para finalizar com uma música sua. Sim. E a gente vê a possibilidade da continuidade. Certo. Né? Bom, mas é interessante esses casos, porque eu acho que tem um caso que também ficou no Brasil muito sem solução, talvez, não sei, pelo menos para mim ainda ficou muito vago, a questão do ET de Varginha. O episódio Varginha, vamos chamar assim, né? Que acabou sendo conhecido popularmente como ET de Varginha. Porque esse episódio acabou sendo bem abafado a coisa, mas já tem bastante coisa, informação aí que foi liberada depois. Já saiu depois. Já saiu depois. Os americanos praticamente chegaram antes dos brasileiros na cena, né? Pelo que se sabe, né? Exato. Então, os caras estão a 300 mil quilômetros daqui. Então, por aí você já vê que a coisa é questão de interesse, né? Exatamente. Questão de estar interessado numa coisa. Né? A gente volta a falar um pouquinho disso e depois para a gente fazer o encerramento. Agora, meio-dia, vamos para o nosso apoio cultural. Realmente isso foi uma coisa muito engraçada, né? Como é que os caras lá chegam primeiro aqui, né? E o povo daqui não se manifesta. E ficou tudo, naquela época, ficou ainda tudo meio que acobertado, né? Ficou muito vago o negócio, né? Aliás, não é que ficou vago, né? Na verdade não soltaram as... Abafaram o caso. Abafaram o caso. Realmente abafaram. Essa foi a verdade. E eles tiraram mesmo para não ter problema de, sei lá,
Mas enfim, você acha que a gente tem material para fazer um segundo? Temos. Então a gente já nós vamos ter mais 10 minutinhos, se for o caso, de atraso. Inclusive tem assunto aqui que a gente pode até voltar no assunto e aprofundar mais um pouco, porque devido ao tempo acabou passando bem rápido, né? Por exemplo, essa coisa dos crop circles aqui, tem muita coisa para falar e eu também não cheguei a comentar sobre a origem, né? A segunda hipótese da origem das naves é interessante também. Tem a questão dos intraterrenos também, que é uma linha de estudo que vem da eubiose. Né? Eu também sigo, eu acompanho isso daí também. Quer dizer, nós estamos falando de extra e de intra. Pego bastante informação, peguei muita informação sobre isso na comunidade do Trigueirinho, né, que eu já estive lá também em Minas, né, e o pessoal da eubiose, né, tem um programa de TV em Florianópolis que chama-se Vida Inteligente, vem uma pessoa lá que é iniciada na eubiose e fala algumas coisas sobre isso também, é bem interessante, né, teoria da terra oca, da lagarta, de civilizações intraterrenas, intraoceânicas, e vai por aí afora, a coisa é louca mesmo, é doida. Não, tem muita coisa que... Tem que tomar cuidado, tem que estar bem estabilizado emocionalmente, senão você pira, viu? Não, realmente, senão não... Mesmo aqui que eu estou vendo alguma coisa aqui que eles falam, né, sim. Dos círculos. São os posts que eu coloquei, né, então são assuntos que a gente poderia estar aprofundando aí, né? Essa questão da panspermia é muito interessante também, Luiz. A gente fala, não dá tempo da gente falar hoje, infelizmente, mas é a origem do ser humano, né? Tem umas teorias aí muito loucas mesmo, que a gente veio de fora mesmo. Quer dizer, que nessa... Até deixar para falar no ar depois, aí, que é legal. Exato, vou voltar então. Pode ir? Pode. Retornamos para o nosso último bloco do programa Luiz Pereira Entrevista e hoje estamos batendo um papo sobre ufologia com Marcelo Benatti. Lembrando que este programa tem o apoio cultural de Empório Caipira, cafeteria e doçaria na Praça da Matriz, número 104, telefone 3855-2869. E os ouvintes podem estar participando, enviando suas dúvidas, perguntas e comentários para o telefone 3895-7606, para o Facebook, facebook.com/mídiafm.socorro e pelo nosso SMS 997697080. Marcelo, bom, nós na verdade não vamos conseguir esgotar hoje o nosso assunto, né? Nós temos ainda muita coisa para se falar, então de antemão aqui já, como nós combinamos, eu vou combinar com você da gente estar retornando, você está retornando no sábado que vem para a gente fazer a parte 2. Com prazer. Aí, vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, vamos entrar um pouco mais em... Porque hoje, na verdade, acabou sendo mais uma pincelada. Sim, a gente deu praticamente o índice do que a gente vai comentar. E se a gente for falar mesmo pra valer, nós vamos ficar aqui umas 5, 6 semanas. Nossa, talvez até mais. É inesgotável. O negócio vai longe, porque continua, né? Exato. É um assunto dinâmico. Dinâmico, então. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, até da nossa primeira parte da entrevista, e a gente volta na semana que vem, a partir das 11 horas, aí sim aprofundando um pouco mais, talvez com alguns assuntos até um pouco mais focados, vamos dizer assim. Nós já demos o problema hoje que eu vi foi mais do que de posicionar o ouvinte sobre o que é ufologia, do que trata e tudo mais. Acho que eu até avancei um pouco demais, então. Não, mas acho que foi bom, foi dentro da... Inclusive nós tivemos o depoimento da nossa ouvinte Yolanda, que foi bastante interessante. Sim. Veio inclusive a calhar com relação ao seu primeiro avistamento, o avistamento que ela teve, quer dizer, foi... Sim, eu já cheguei a ter algumas conversas com o Lincoln também, exato. Assunto, né? Então acho que tudo isso acabou enriquecendo até mais do que a gente imaginava o nosso bate-papo aqui, né? Inclusive a gente agradece aí a Yolanda pela participação. Né? Gostaria então que você fizesse aí as suas conclusões finais de hoje, dessa primeira etapa, e aí você encerra com uma música, né, inspirada pela ufologia. Certo. E prometemos voltar sábado que vem, né, com a segunda parte da nossa entrevista aí um pouco mais aprofundada, um pouco mais focada, e é claro, fica também para os ouvintes
o SMS e o Facebook da rádio, mesmo o telefone, se tiver algumas dúvidas, vão passando essas informações durante a semana e pedindo para serem arquivadas, que nós vamos estar discutindo aqui no sábado que vem. Legal. Então, eu gostaria de deixar assim uma mensagem para as pessoas refletirem, né? Existe aí uma teoria da ciência, né? Chama-se panspermia, Exato. Que fala da origem extraterrestre do próprio ser humano. Então, partindo desse princípio, dessa linha de pensamento, qual a diferença básica entre nós e os extraterrestres, né? Exato. É que os extraterrestres sabem que eles são e nós somos e não sabemos que somos, né? Estamos aqui de passagem, né? Talvez na experiência, nessa aventura humana, né? Exatamente. Então, é essa mensagem que eu gostaria de falar. Antes das pessoas buscarem um contato externo, né? Um visual, de repente, com algum objeto, tentar fazer uma reflexão, um contato interno, que eles podem descobrir algumas coisas interessantes, assim como essa que está nessa música aqui que eu vou tocar agora. Exato. Que é um resultado de um contato interno. Com certeza. Tá? Porque aquela coisa, como a gente fala, né? Se você quer ouvir, se você quer falar com Deus, se você quer ouvir a si próprio, olhe para dentro de si mesmo. O caminho é para dentro, sempre. Exatamente, sempre. Né? Então vamos lá, qual é o nome da música? Despertar. Despertar. Bem interessante, bem propício. Bem propício, exatamente. Deixa eu tirar esse fone, senão ele vai me atrapalhar aqui na execução. Exato, então vamos lá. Agora, som e violão, né? Vocês me perdoem que eu vou errar um pouco aqui, porque faz tempo que eu não executo essa música. Tá? Comigo você pode ficar tranquilo, de música eu entendo muito de ouvir. Então, a música se chama Despertar, que é realmente um chamado para as pessoas despertarem para essas realidades diferentes, né, que estão acontecendo aí o tempo todo. A gente traz um pouco do que eu depreendo, assim, desse contato subjetivo que eu supostamente teria com esses seres, né? Exato. Extradimensionais, podemos dizer extraplanetários. Okay? Então ela começa assim. Está um pouquinho desafinado, acho que desafinou aqui. Será que dá tempo de afinar? A afinação ao vivo não é ao vivo e em cores. Só não tem mais cores porque o rádio não transmite imagem. Essa questão de ontem para de hoje, só transportar ele para cá já desafinou. Bom, mas depois o Marcelo afina aos nossos ouvintes, vamos deixando a seguinte mensagem. Nós estaremos voltando para a segunda parte da entrevista, no sábado que vem, com o próprio Marcelo. E aí, Marcelo, inclusive, se você tiver alguém mais que você queira trazer, fica à sua disposição, fica à vontade para trazer alguma pessoa também a mais para um depoimento, para algum auxílio aí. Legal, vamos lá então. Se você procura as respostas ao redor, siga a trilha do amor. Deixe pra trás sua bagagem de medo, mergulhe no interior e deixe que a correnteza de um rio de luz faça o resto. Você procura as respostas ao redor, siga a trilha do amor. Deixe pra trás sua bagagem de medo, mergulhe no interior e deixe que a correnteza de um rio de luz faça o resto.
nosso resto. Encontre todas as respostas em uma só. Ela está dentro, não está fora ao redor. Tenha certeza, não estamos sós. Preste atenção nos sinais, seres que emanam a luz do amor, que nos conduzem à paz, para a construção de uma morada melhor.